Eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas aqui eu costumo dizer que minha terra afetiva é Sergipe, então pelo próprio sotaque dá para ver que eu sou nordestino de corpo e alma. E antes de vir para Brasília, para Manaus, eu morava em Brasília. Eu me formei na Faculdade de Direito de Recife e posteriormente fui para Brasília, fui advogado da União por 4 anos e meio, e foi quando passei no concurso do MPF. Foi minha primeira lotação, já foi aqui na PR Amazonas. Eu já havia sido estagiário, você trabalha como estagiário do MPF, lá em Recife, e sempre ficou algo ali, uma vontade latente de voltar à instituição. Então, vim para cá, estar hoje atuando como procurador da República, enfim, é uma satisfação muito grande, tendo em vista tudo que o MPF sempre fez parte da minha própria formação jurídica. Nossas experiências no início da faculdade meio que nos moldam para a carreira futura. Eu acho que ter estagiado na PR Pernambuco, lá com os procuradores Mabel Menge e Marcos Antônio, também Pedro Jorge, por um tempo, foram eles que, talvez sem saber, inseriram essa ideia em mim de entrar nessa instituição. Eu cheguei aqui em 2014, eu cheguei bem no início da Copa. Eu lembro bem que é o marco que ficou como memória afetiva minha, que eu cheguei no Amazonas, tinha iniciado a Copa 2014, a Copa aqui no Brasil. Foi muito legal, porque a cidade estava efervescendo por conta do evento. A gente já entrou com o MPF da Lava Jato. Acho que desde que eu entrei no curso de formação, a gente já começava a ouvir da Operação Lava Jato. E eu acho que isso, para quem já está na carreira há mais tempo, os colegas que estão há mais tempo na carreira, eles certamente dizem que a Lava Jato trouxe mais holofotes para a carreira. Todo mundo sabe agora o que é o Ministério Público Federal. Qualquer coisa que um procurador da República ou procuradora da República faça, a gente vê que tem uma certa repercussão midiática. Isso, se por um lado é interessante para fins de reconhecimento, por outro traz muitas responsabilidades, para que a gente tenha muito cuidado de como se portar externamente, porque inevitavelmente as nossas ações, ainda que em âmbito privado, podem repercutir na instituição. Então isso é algo que sempre tive muito cuidado e sempre fui muito bem instruído pela equipe da assessoria de comunicação aqui da PR Amazonas, que sempre foram grandes conselheiros e professores na forma de atuar com a mídia. Então, sou muito grato a todos eles, especialmente a Rafael, Camila e Anália, que sempre foram sempre solícitos, e tenho certeza que os ensinamentos que eles me deram vou levar por toda a minha carreira. Quando eu cheguei, eu fiquei como procurador-geral eleitoral auxiliar. Foi nas eleições de 2014, por um período de mais ou menos um mês e meio, atuando na propaganda, atuando nas representações da Lei 9.504. E já foi uma prova de fogo, assim, porque eu já tinha o gabinete que eu atuava, que era o primeiro criminal, agora o 7º ofício. Era reconhecidamente um gabinete movimentado, e não tinha nenhuma experiência no eleitoral, e daí foi essencial os conselhos, os ensinamentos do colega Jorge Ribeiro e do Agil Florencio, que era o procurador titular, procurador regional eleitoral titular e substituto, que sempre me auxiliaram muito, sempre me deram várias dicas de como atuar, sempre muito ponderados. E com isso, foi assim, uma experiência muito interessante, porque é sair do zero, lidar no meio da eleição, que a gente saiu do zero, e uma eleição muito movimentada, tanto que, enfim, com tudo que aconteceu, acabou culminando na cassação do mandato do então governador. Antes, talvez, essa experiência me deu segurança e confiança para que pudesse aceitar posteriormente o convite do colega Jorge, que ele era o titular,
e convidou para ser o substituto. E posteriormente ele teve que sair por questões pessoais. E entre bem que ele jogou a batata quente na minha mão, no meu colo. Mas brincando, foi esse tipo de situação inesperada que nos engrandece, que nos faz sair da zona de conforto e crescer como profissional. Teve uma ação de investigação judicial eleitoral, a 1958, o resto do número não lembro exatamente, que foi ajuizada pelo colega Jorge, e ela tratou de um suposto abuso de poder político por meio do então governador do estado, através da utilização do aparato, de um certo aparato da cúpula da Polícia Militar em favor da candidatura, da sua candidatura, da reeleição. Então essa ação não foi ajuizada por mim, foi ajuizada pelo colega, mas toda a instrução acabou sendo tocada aqui já durante o período que estava à frente da Procuradoria Regional Eleitoral. E isso certamente foi algo, um desafio profissional, e foi muito interessante assim, ver como um processo eleitoral se desenvolve, como qualquer ação dentro desse processo, qualquer ato judicial, ele tem uma repercussão muito grande na mídia. A mídia sempre está indo atrás disso, do que está acontecendo nesses processos. E, além disso, não há como não falar que é a cassação do mandato do então governador do Amazonas. Não foi uma ação ajuizada pelo Ministério Público. Na época foi ajuizada, eu não estava na PRE, estava o colega Jorge, mas a gente atuou durante toda a instrução do processo, já estava na PRE, e foi também, do mesmo modo, um grande desafio. Assim, por mais que não fosse uma ação nossa, a gente, no papel do Ministério Público, no papel de fiscal da lei, sempre teve que, enfim, foi instado a se manifestar em diversas situações, na própria instrução do processo. E, posteriormente, durante o julgamento, durante sessões, posso dizer que foi uma das maiores experiências profissionais que eu já tive. Foi um desafio muito grande, até aprender a falar em público, mas a PRE trouxe isso, eu era obrigado a falar o tempo todo, então, naturalmente, você acaba ganhando confiança no que faz de forma repetida. E nesse julgamento, um julgamento tão complexo, com tantos fatos, eu lembro que eu já tinha tanta segurança do que estava falando, já tinha tanto conhecimento do processo, que nunca tive o costume de ler as coisas, era sempre muito oralmente. E acho que ter participado desse julgamento, ter atuado perante grandes advogados, advogados inclusive de Brasília, advogados de fora e que vieram para cá, foi uma experiência bem significativa na minha vida profissional. Quando eu entrei em 2014, já estava tramitando um inquérito policial que estava de ofício, eu acho, pela Polícia Federal, que era para apurar justamente a ocorrência de uma organização criminosa que fazia tráfico internacional de drogas na Rota Solimões, ou seja, traziam entorpecentes da Tríplice Fronteira aqui pela via fluvial a Manaus. E no curso dessas investigações, a Polícia Federal conseguiu identificar que as pessoas que estavam fazendo esse tráfico, responsáveis desse tráfico aqui pelo lado de Manaus, eram integrantes da cúpula da denominada Família do Norte. E, enfim, quando foram iniciadas as investigações, as medidas investigatórias mais incisivas, especialmente a interceptação telefônica, de forma bem rápida, a Polícia Federal conseguiu mapear toda essa facção criminosa, a Família do Norte. E, especialmente, dentro dessa operação, acho que tem como ressaltar, foi a profunda sinergia entre as agências de investigação, especialmente entre a Polícia Federal e o Ministério Público. A interação constante e a atuação muito harmoniosa entre essas instituições certamente foi um dos fatores principais para o sucesso, né? Eu digo sucesso porque ela está em curso, mas já houve diversas condenações, é uma operação que tomou uma proporção muito grande.
E também tivemos a sorte, a felicidade de ter do lado da justiça é, é, magistrados que perceberam a relevância da questão e atuaram de forma bastante enérgica a fim enfim, de tentar elucidar esses fatos. Então, houve essa interação harmônica entre as instituições de investigação e, por outro lado, a felicidade de ter, do lado da justiça, enfim, magistrados corajosos, muito corajosos e muito técnicos que conseguiram, enfim, dar um andamento a essa operação e permitisse que não houvesse qualquer tipo de nulidade, qualquer tipo de violação, enfim, ao direito dos investigados, mas, por outro lado, também permitisse, possibilitasse a elucidação dos fatos. É uma operação que os números dela falam por si só foram 130 mandados de prisão preventiva deflagrados, mais de 175 quebras de sigilo bancário e fiscal, 90 buscas e apreensão, 90 buscas e apreensões. Teve, no dia da deflagração, foram cerca de 800 policiais, dentre policiais federais, policiais militares, foram não invadidos, né? Tiveram que ingressar em alguns presídios federais simultaneamente, ou seja, foi uma operação de uma latitude talvez ímpar aqui no Amazonas. Não me recordo, até gravação de colegas mais antigos, de uma operação que tivesse esse tamanho, tanto no Amazonas como no Brasil, uma deflagração de mais de 130 pedidos de prisão preventiva. Então, dá para perceber que foi efetivamente uma operação muito grande. Assim. Conseguiu também, por exemplo, apreender um computador em que se demonstrava, por meio do sistema do próprio computador, que a família do Norte tinha um sistema de cadastro informatizado de seus membros, com matrícula, com padrinho, com área de atuação, ou seja, que área de atuação tinha no crime. Enfim, era algo bastante refinado. A La Muralha conseguiu demonstrar que a família do Norte não é uma facção criminosa que está ao lado das maiores aqui do Brasil, ou seja, o PCC e o Comando Vermelho, demandando assim das instituições, tanto no Amazonas como no Brasil, no âmbito federal, uma maior atenção, porque é realmente uma ameaça à segurança pública, tanto aqui no Amazonas como também no Brasil, já que eles, enfim, acabam espraiando os efeitos da atuação criminosa aqui por todo o Brasil. Depois da La Muralha, o Edmilson, o procurador-chefe, já criou o Núcleo Volante, que posteriormente deu um auxílio, foi essencial, um auxílio muito importante lá no gabinete, não na La Muralha em si, mas permitiu que os assessores lá do gabinete pudessem ficar exclusivos, pelo menos por um tempo, enfim, por um curto espaço de tempo, já foi muito importante, na La Muralha. Então, acho que fica de aprendizado para que operações desse tamanho tenham um apoio maior e, enfim, de toda a Procuradoria, que certamente isso vai começar a ser mais recorrente, né? Coisas dessa magnitude. Um que me marcou muito foi participar do MPF na comunidade. Fui para Manicoré, foi a única edição que eu fui, mas fui para Manicoré, na época o Rafael Rocha estava à frente do projeto e continua ainda. E foi muito interessante, especialmente a viagem que eu fiz com o Fernando lá em Manicoré, que a gente foi para a tribo dos Pirahã, que é uma tribo que não se comunica pela língua portuguesa, ele não fala português ainda. E foi uma viagem assim, de um dia todo, a gente inclusive dormiu posteriormente na tribo dos Tenharins, do outro lado. E foi uma experiência incrível, porque você conhece o Amazonas da sua forma mais natural, assim, viajando de barco por 10 horas, enfim, e conhecer os redutos do Amazonas foi algo que vai marcar pelo resto da vida, assim, ver como esse Brasil é grande e diverso,
E tenho certeza que só quem não é nem morar em Manaus, mas só quem vai para esse tipo de cidade, vai para o interior do Amazonas e que efetivamente conhece a importância e o que a floresta significa para essa população, né? Então, para mim foi algo transformador. Foi uma experiência de 4, 5 dias assim que acredito que todo cidadão brasileiro tinha que ter, de saber o que efetivamente se passa assim, nos rincões desse Brasil, especialmente aqui do Amazonas. Foi muito interessante. A gente, quando passa no concurso jurídico, pensa que vai trabalhar tão somente com processo, com leis, e vê que quando entra nesse tipo de função, especialmente o eleitoral, por exemplo, até a chefia, mas o eleitoral é o que eu tive, a experiência que eu tive, você tem que aprender a, a melhorar todas as outras faculdades, seja na relação interpessoal, seja na gestão, seja no próprio marketing, que a população saiba que está sendo feito. Há um caráter pedagógico muito grande do Ministério Público Eleitoral no período de eleições, você o tempo todo está dando entrevista para explicar à população o que pode e o que não pode, acordando 4 horas da manhã por conta da Ascom, da Assessoria de Comunicação. Partindo da lembrança que eu tive da AGE, da Ação Judicial Eleitoral, que foi ingressada pelo Ministério Público, envolvendo suposto abuso de poder político, com uma suposta utilização de, enfim, certo aparato da Polícia Militar a fim de beneficiar determinada candidatura. Eu lembro que, após durante a tramitação dessa ação, o curioso é que no ano passado, ou seja, um ano ou 2 anos depois daquela ação, a própria Polícia Militar, por várias vezes, nos chamou, entrou em contato com o Ministério Público Eleitoral, com a Procuradoria-Geral Eleitoral, justamente para que a gente pudesse fazer palestras aos próprios policiais militares, explicando como deve ser uma atuação, como deve ser a atuação da instituição sob o ponto de vista eleitoral, o que não pode ser feito, que tipo de atividade que às vezes o agente policial, por não ter formação jurídica algumas vezes, acaba não tendo a exata percepção de que tipo de ação ele pode fazer, enfim, dentro do processo eleitoral. E a gente sabe que dentro do processo eleitoral a polícia, especialmente a polícia militar, sobretudo no interior do Brasil e mais ainda do Amazonas, exerce uma autoridade muito grande. A população vê a polícia militar como uma das instituições, é uma das instituições que mais tem uma maior capilaridade e, por isso, tem um maior contato com a população. É o braço do Estado que toca nessa população. Qualquer ação dessa instituição pode, sim, repercutir no resultado do processo democrático. Daí que uma ação do Ministério Público, que foi para buscar uma condenação, gerou, por outro lado, uma reação da instituição de tentar trazer o Ministério Público, trazer esse conhecimento aos seus membros, enfim, aos policiais militares, a fim de evitar a repetição de ações naquele sentido. Então, isso é muito gratificante, você perceber que a nossa atuação pode ter um caráter transformador, emancipatório, de modo a impedir que erros se repitam, né? E talvez, acho que é a principal função de instituições de controle como o Ministério Público, impedir que condutas equivocadas, não só de punir, mais do que punir, impedir que aquilo se repita e que a população, enfim, que tanto a população como as instituições compreendam o seu papel dentro do processo democrático. Logo que eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi Beth gritando aqui pelos corredores. Eu acho que a voz de Beth é algo que marca qualquer pessoa que já passou pela Procuradoria. É uma das coisas que mais me marcam quando eu penso aqui na PRAM. E assim, desde o início, eu tive uma acolhida muito grande de todos. E é que falo que o colega Jabu foi quem foi me buscar no aeroporto. A comunidade interna, tanto dentro do gabinete quanto fora, os colegas sempre foram sensacionais. Tava falando, Jabu foi me buscar, Alexandre Jabu foi me buscar no aeroporto, e desde então já virou amigo assim,
de cara. E Wilson, assim, foi um grande mentor, assim, sempre me ajudou demais. Dentro lá do gabinete também, sempre tive uma relação muito boa com todas as pessoas que trabalharam comigo, tanto o gabinete eleitoral quanto o criminal, foi uma experiência sensacional. Todos eles assim, me trataram muito bem, e, enfim, foi algo, não só o gabinete interno, também fora. Eu também era coordenador de audiência, então lidava com todos os procuradores, lidava com todas as equipes, com a Cojude, com todo mundo. Assim, eu posso dizer que foi uma experiência sensacional. Uma grande honra de poder auxiliar nesse trabalho, poder prestar um auxílio, sobretudo tendo tanto pouco tempo de carreira. E eu tenho certeza que isso é fruto do trabalho de toda uma equipe aqui do Amazonas, que, enfim, gerou certamente esse reconhecimento. Estou muito honrado, muito lisonjeado por ter sido convidado, mas, por outro lado, sabendo bem que será um ano bem movimentado, posso dizer. Vai ser algo que vai me agradecer muito no âmbito profissional. E, enfim, tenho as melhores expectativas possíveis. Sei que vou trabalhar com pessoas extremamente competentes, e isso nos traz muita confiança em saber que a gente vai ser orientado por profissionais tão gabaritados. Enfim, estou ansioso de um lado, mas por outro lado também ciente que será um ano árduo, mas certamente muito gratificante. Sou nordestino, já morei em Aracaju, Salvador, Rio Grande do Norte, Brasília, Recife, e nunca tinha pisado no norte. E a gente imagina inicialmente que, enfim, a gente tem aquelas ideias caricaturadas, né, do que é o norte do Amazonas, como as pessoas do sul-sudeste têm a ideia caricaturada do que é o nordeste. E Manaus foi uma grata surpresa. Assim, foi uma cidade, além de ser muito acolhedora, o povo amazonense é muito afável. Então, agradecer. Acho que o que eu posso fazer mais é agradecer a todo mundo aqui no Amazonas. Foi uma experiência sensacional. Foi tanto pessoal como profissionalmente. O Amazonas vai ficar eternamente marcado na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Fora que, inclusive, que eu casei, depois de comer uma tapioca com tucumã. Fui no cartório, fiz onde eu estava, então o tucumã fazendo parte, inclusive, da minha vida amorosa. Isso pode gravar. E, enfim, aqui foi onde eu construí minha família também. E profissionalmente, não tenho dúvida que esses 3 anos foram os anos mais gratificantes da minha vida profissional, sob todos os aspectos. E eu devo muito isso ao Amazonas. Então, agradecer a todos que eu tive a oportunidade de trabalhar.